Será que somos capazes de sofrer por Cristo? A prova de que você ama alguém é porque você é capaz de sofrer por este alguém. Dizia Madre Teresa de Calcutá, amar dói. Quando você ama, você é capaz de sacrifício, você é capaz de renúncia, você é capaz de sofrer por aquela pessoa. Será que somos capazes de sofrer por Cristo? É sobre isso que nós vamos conversar. Gostaria que você ficasse até o final desta meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar hoje 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 18 e versículo 21 a 30. Irmãos, já que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. O que outros ousam dizer em vantagem própria, eu também o digo a meu respeito, embora fale como insensato. São hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São da descendência de Abraão? Eu também. São servos de Cristo? Como menos sensato digo, eu ainda mais. De fato, muito mais do que eles, pelos trabalhos. E agora Paulo vai começar a contar o seu sofrimento por causa de Cristo. Preste atenção. De fato, muito mais do que eles, pelos trabalhos, pelas prisões, pelos açoites sem conta. Muitas vezes eu vi-me em perigo de morte. 5 vezes eu recebi dos judeus 40 açoites menos um. 3 vezes eu fui batido com varas. 1 vez eu fui apedrejado. 3 vezes eu naufraguei. Gente, tudo isso aqui por causa de Jesus. Muitos de nós aqui já teríamos desistido nas primeiras coisas aqui. Muitos de nós aqui já teríamos desistido na primeira aqui, ó. Prisões, açoites sem conta. Não, tô fora disso. Vou repetir. Pelos trabalhos, pelas prisões, pelos açoites sem conta, muitas vezes vi-me em perigo de morte. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos um. 3 vezes fui batido com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei. Passei 1 noite e 1 dia no alto mar. Fiz inúmeras viagens com inúmeros perigos, perigos de rios, perigo de ladrões, perigos da parte de meus compatriotas, perigos da parte dos pagãos, perigos na cidade, perigos em lugares desertos, perigos no mar, perigos por parte dos falsos irmãos, trabalhos e fadigas, inúmeras vigílias, fome e sede, frequentes jejuns, frio e nudez. E sem falar de outras coisas, a minha preocupação de cada dia, a solicitude por todas as igrejas. Gente, olha o sofrimento desse homem por causa de Cristo. Vocês reparam um negócio desse. Aqui está a prova que Paulo amava muito Jesus. Porque Paulo era capaz de fazer tudo isso por causa de Jesus. Por causa das igrejas, ó. E sem falar de outras coisas, a minha preocupação de cada dia é a solicitude por todas as igrejas. Quem é fraco que eu também não seja fraco com ele? Quem é escandalizado que eu também não fique ardendo de indignação? Se é preciso gloriar-se, é de minhas fraquezas que me gloriarei. Palavra do Senhor. E o bonito é que ele não está falando tudo isso para se orgulhar. Pelo contrário, ele está dizendo, eu me glorio das minhas fraquezas. Temos que ser capazes de sofrer por Cristo. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículo 24. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Ah, mas por que Deus permite Paulo sofrer tanto assim? Agora, Paulo vai dizer, agora me alegro nos sofrimentos suportados por vós. Tudo isso aqui. Eu me alegro nos sofrimentos suportados por vós. O que falta às tribulações de Cristo eu completo na minha carne, por seu corpo que é a igreja.
E aí Paulo começa a falar, Cristo como cabeça já sofreu. Cristo como cabeça não tem mais o que sofrer, mas agora falta o corpo sofrer. O corpo que é a igreja. Nós agora precisamos participar dos sofrimentos de Cristo. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 1, versículo de 29 a 30. Porque a vós vos é dado não somente crer em Cristo, mas ainda por Ele sofrer. Sustentais o mesmo combate que me tendes vistos travar e no qual sabeis que eu continuo agora. Veja, sofrer por Cristo. Paulo enxergava nisto um privilégio. Por fim, abra 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3. Suporta comigo os trabalhos, como um bom soldado de Jesus Cristo. Então, como um bom soldado de Jesus Cristo, nós temos que estar prontos para a guerra. Nós temos que estar prontos para as batalhas. Nós temos que estar prontos para as provações. Nós temos que estar prontos. Por causa de Jesus eu suporto tudo. Coloque aqui nos comentários. Aumenta, Senhor, a minha capacidade de sofrer por Ti. Aumenta, Senhor, a minha capacidade de sofrer por Ti. Hoje, no mundo que a gente vive, por qualquer coisinha, eu sou infiel a Deus. Ai, não estou com vontade de rezar. Ai, está frio hoje. Ai, hoje eu não vou para a igreja porque está chovendo. Veja, são tantas picuinhas. A gente olha isso daqui, dá até vergonha. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Que bom estarmos juntos para mais uma meditação da palavra, esse dia 18 de junho. Quero meditar com você 2 Coríntios 11, versículo 18, em seguintes. Irmãos, já que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. O que os outros ousam dizer em vantagem própria, eu também o digo a meu respeito. Embora fale como insensato, são hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São da descendência de Abraão? Eu também. São servos de Cristo? Como menos sensato, digo, eu ainda mais. De fato, muito mais do que eles, pelos trabalhos, pelas prisões, pelos açoites sem conta. Muitas vezes vi-me em perigo de morte. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui abatido com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Passei 1 noite e 1 dia no alto mar. Fiz inúmeras viagens com inúmeros perigos. Perigos de rios, perigo de ladrões, perigos da parte de meus compatriotas, perigo da parte dos pagãos, perigos na cidade, perigos em lugares desertos, perigos no mar, perigos por parte de falsos irmãos. Trabalhos e fadigas, inúmeras vigílias, fome e sede, frequentes jejuns, frio e nudez. E sem falar de outras coisas, a minha preocupação de cada dia, a solicitude por todas as igrejas. Quem é fraco, que eu também não seja fraco com ele? Quem é escandalizado, que eu não fique ardendo de indignação? Se é preciso gloriar-se, é de minhas fraquezas que me gloriarei. Palavra do Senhor. Causa até uma angústia em ver esse relato de Paulo. É até difícil para a gente ler tudo isso. E sabe, eu acho que isso aqui tem muito a nos ensinar. Porque algumas pessoas parecem que estão confundindo as coisas. Vida de cristão como uma vida fácil. E vida cristã não é vida fácil. Se a gente olha a vida dos santos, e a gente hoje estamos nos deparando com São Paulo,
a gente vai percebendo que a vida dos santos não foi vida fácil. Não foi. Só que nós queremos vida fácil. Interessante, todo ano que vira, o mundo está clamando vida fácil. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. É o que o mundo pede. Ou seja, queremos uma vida sem problema. Que este ano que está chegando seja um ano sem problema. Que este ano que está chegando seja um ano sem dificuldade. Que esse ano que está chegando seja um ano onde eu não tenha sofrimento. Irmão, eu quero ler de novo. Preste atenção. Eu 3 vezes fui abatido com varas. Uma vez eu fui apedrejado. 3 vezes naufraguei, passei uma noite e um dia no alto mar, fiz inúmeras viagens, com inúmeros perigos, passei perigo no rio, perigo de ladrões, da parte dos meus compatriotas, perigo dos pagãos, perigo na cidade, perigos em lugares desertos, perigo no mar, perigo por parte de falsos irmãos. Eu muitas vezes tive muitos trabalhos, muitas fadigas, inúmeras vigílias, ou seja, inúmeras noites acordado rezando para vencer as batalhas da vida. Muitas vezes eu passei até fome, minha gente. Paulo está dizendo, eu passei fome. Nessas minhas andanças, nesse negócio de pregar o evangelho, eu muitas vezes passei fome. Só que a gente somos uns cristãos que não queremos passar dificuldade. Então ele está dizendo, eu passei fome, eu passei até a nudez, passei sede. Fiz muitos jejuns, gente. Paulo está dizendo, fiz muito jejum, passei frio. E sem falar outras coisas. Dá para entender a vida de Paulo? Ah, mas você pode ir na vida de qualquer santo. Vamos perguntar para qualquer santo. E aí, a tua vida foi uma vida fácil? Conta para mim. Foi fácil a sua vida? E aí a gente vai vendo. A gente vai vendo a vida de cada santo. E aí queremos que a nossa vida seja fácil. A tua vida não será uma vida fácil. Aliás, eu digo mais, não queira uma vida fácil. Não queira. Quando você estiver passando por dificuldade, quando você estiver passando por um monte de problema, dê glória a Deus. Diga obrigado, Jesus, porque o Senhor permitiu tudo isso, eu vou vencer. Se o Senhor está permitindo, eu vou vencer, eu vou passar, eu vou vencer. Tudo isso é para me formar, tudo isso é para me exercitar, tudo isso é para me santificar. Ora, por que não dizer que tudo isso que Paulo estava vivendo era para santificá-lo? Tanto é que ele termina dizendo, se eu tenho alguma coisa para me gloriar, é me gloriar das minhas fraquezas. Tudo isso me ajudou a ver quem de fato eu sou, que eu sou fraco. Por isso que é boa a dificuldade. A dificuldade mostra que nós somos fracos. A dificuldade mostra que nós precisamos de Deus. A dificuldade mostra que nós precisamos de Jesus, a dificuldade mostra que nós precisamos de Deus. Então, em nome de Jesus, eu quero te dizer, a vida do cristão não é uma vida fácil, a vida do cristão é uma vida de cruz. Então, quando as cruzes chegarem, cuidado para não blasfemar, cuidado para não reclamar, cuidado para não murmurar. Porque é o que a gente faz muitas vezes. A cruz chega, a gente murmura. A cruz chega, a gente reclama. A cruz chega, a gente não quer. Ei, olha isso daqui. Olha a vida de Paulo. Olha a vida dos santos. Olha a vida de Jesus Cristo. Olha a vida da Virgem Maria. Olha a vida dos homens de Deus. E você verá, não é vida fácil. Quer ser cristão? Seja bem-vindo. A vida fácil não conduz ao céu, gente. Conduz a outro lugar. É a porta estreita, a porta larga, conduz ao inferno, à perdição. A porta estreita, a porta difícil, a vida que não é fácil, a cruz vai te conduzir à glória, vai te conduzir à eternidade. Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai,
e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. É muito bom estar aqui com você, dia 16 de junho. E a palavra que quero meditar com você hoje está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículos de 6 a 11. Irmãos, quem semeia pouco colherá também pouco, e quem semeia com largueza colherá também com largueza. Dê cada um conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é poderoso para vos cumular de toda sorte de bênçãos, para que em tudo tenhais sempre o necessário, ainda tenhais de sobra para toda obra boa. Como está escrito, distribuiu generosamente, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao semeador, e lhe dará o pão como alimento, ele mesmo multiplicará as vossas sementes e aumentará os frutos da vossa justiça. Assim, ficareis enriquecidos em tudo e podereis praticar toda espécie de liberalidade que através de nós resultará em ação de graças a Deus. Palavra do Senhor. Eu gostaria muito de meditar essa palavra com você. E eu queria falar hoje um pouco sobre a lei da semeadura. Sim, as pessoas que semeiam, elas conhecem a lei. Qual é a lei? Quem semeia pouco, colherá também pouco. Quem semeia com largueza, colherá também com largueza. Então imagina aquelas sementes que dão um fruto. Então se a pessoa pegou 10 sementes, quantos frutos vão dar? 10 frutos. 10 sementes, 10 frutos. Lembrando que você sempre ainda corre o risco de perder algum, né? Mas se você semeou 10, você vai colher 10. Se você semear muito, em grande quantidade, você vai colher em grande quantidade. Gente, esta é uma lei. E eu queria trazer isso para a sua vida espiritual. Quem semeia muito, colhe muito. Quem semeia pouco, colhe pouco. Por que que muita gente tem colhido poucas bênçãos na vida espiritual? Porque também na vida espiritual é preciso semear. E se você semeia pouco, você colhe pouco. Por que que algumas pessoas não têm amadurecido? Por que que algumas pessoas não têm crescido na fé? Porque você semeia pouco. E aí você colhe pouco. Por exemplo, vou dar alguns exemplos. Você é uma pessoa que gostaria de crescer mais na fé, você é uma pessoa que gostaria de conhecer melhor a fé católica, mas você lê pouco. Então, se você lê pouco, se você semeia pouco, você vai conhecer pouco. Então você pode ter certeza que aquelas pessoas que você admira, que diz assim, nossa, eu gosto tanto daquela pessoa, ela explica a fé, ela conhece tantas coisas, é porque ela leu bastante, é porque ela semeou bastante. Eu, por exemplo, hoje eu sou padre, 7 anos de padre eu já tenho, mas meu Deus, o tanto de coisa que eu já tive que ler, e eu me lembro que eu comecei a ler quando eu ainda era adolescente. Eu já gostava de ler Catecismo da Igreja Católica, Código de Direito Canônico. Eu gostava de ler livros da igreja. E hoje eu vou colher aquilo que um dia eu semeei nas minhas leituras. Hoje tudo que eu falo, que eu medito, tem um pouco daquilo que eu li lá atrás, lá longe. Sim, o que eu semeei eu estou plantando. Ou melhor, o que eu plantei, eu estou colhendo. O que eu semeei, eu estou colhendo hoje. Gente, isso é em tudo. Na educação dos seus filhos, o que você semeia, você vai colher. No seu trabalho, o que você semeia, você vai colher.
E às vezes quando você recebe uma má colheita, quando você recebe frutos maus, é porque você não colocou uma boa semente. Aquilo que você planta, você colhe. Aquilo que você planta, você colhe. Então, tem gente que está colhendo coisas ruins porque está plantando coisas ruins. O que planta, se colhe. Quando você não dá a mínima para o seu casamento, você há muito tempo já não dá a mínima para o seu casamento. Tá bom, você está plantando desamor, você está plantando desunião, você está plantando separação. Vai chegar um dia que você vai se separar, que o seu casamento vai acabar. Mas por quê? Porque um dia você semeou isso. Por que o casamento acaba, gente? Porque você não semeou alegria, você não semeou paz, você não semeou diálogo, você não semeou amor. Vocês ficaram brigando todo dia, vocês ficaram implicando um com o outro todo dia, vocês ficaram guardando rancor, guardando mágoa. Ora, se você semear isso, um dia você vai colher a separação, um dia você vai colher o divórcio. Ora, a pessoa só come o que não presta, só come o que não pode. O médico já falou, você não pode comer isso, filho. E a pessoa come. Ora, o que você planta, você vai colher. Depois está doente, não sabe por quê? Não, você plantou, você colheu. Na vida é assim, esta lei é uma lei importantíssima, ela se aplica. Por que às vezes vemos, você olha para as pessoas e fala, nossa, aquela pessoa está colhendo coisas maravilhosas, porque ela plantou. Quem planta, colhe. Então você quer colher no futuro? Então você quer ter um futuro melhor? Porque as pessoas falam muito disso, né? Eu quero um futuro melhor, eu quero um futuro mais abençoado. Minha vida hoje está muito difícil. Então, você quer um futuro melhor? Começa hoje, viva o teu presente. Porque o futuro você não tem, mas você tem o hoje para plantar, o hoje para semear. E quanto mais você plantar e quanto mais você semear, lá no futuro você mais vai colher. Então quer viver um futuro próspero? Quer viver um futuro cheio de bênçãos? Quer colher lá na frente? Começa a plantar agora, meu filho. E quanto mais você plantar, mais você vai colher. Quanto mais você semear, mais você vai colher. Então o teu problema talvez seja que você não está sabendo viver o hoje. Você não está sabendo plantar hoje para colher lá na frente. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.